E agora a gente fala de toda a pressão do governo e da oposição, né? Porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter em 15% ao ano a taxa de juros. E a gente vai entender melhor essa decisão, o que representa na prática tudo isso. Vamos receber no Jornal da Manhã o professor de Economia da FGV, o Vinícius Vieira. Vinícius, muito bom dia. Bom, em relação à manutenção, né? Havia a expectativa de que realmente fosse mantida, mas diferentes setores, alguns até se manifestaram, ouvi mobilizações acontecendo em relação aos sindicatos que se opuseram a essa medida do comitê. Mas a crítica do governo tem sido mais moderada em relação a isso, né? Exato, David. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós temos aqui um cenário em que o governo ele não pode mais fazer as críticas que ele costumava fazer quando o presidente do Banco Central era Roberto Campos Neto, indicado pelo governo anterior, pelo governo Jair Bolsonaro. Agora, o presidente e outros diretores, a maioria aí dos diretores do Banco Central, enfim, são todos indicados pelo atual governo, o governo Lula. Então, as críticas, elas tendem a ser mais moderadas e dentro aí do jogo eleitoral do próximo ano, vão ser cada vez mais frequentes, acho que falas como as ali feitas recentemente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando caracterizar a manutenção da Selic ou eventuais aumentos futuros, embora isso não esteja aí no radar, me parece, mas pelo menos a manutenção aí elevada da Selic, jogar isso na conta dos bancos, né, do sistema financeiro. Por quê? Fica fácil para estruturar um discurso em que o governo simplesmente lava as mãos, não assume ali a sua responsabilidade, aquilo que na visão do mercado seria necessário para criar um ambiente de maior confiança e redução das taxas, que seria o quê? Fazer um ajuste fiscal. Mas não é uma questão nem de direita ou de esquerda. Nós temos aqui, as evidências em geral colocam que é muito difícil que num ano eleitoral, qualquer tipo de governo, sejam em democracias maduras ou democracias ainda aí a se consolidarem, como é o caso do Brasil, para ter uma redução na taxa de juros, via o quê? Ajuste fiscal. Ninguém faz ajuste fiscal em ano eleitoral, e isso seria necessário aí para que nós tivéssemos alguma redução no curto e médio prazo. Agora, professor, como é que vai funcionar então no ano que vem para os investidores? Como é que o mercado vai reagir? Deve mudar algum tipo ali de cenário para a nossa economia, já que será um ano eleitoral? Nós temos, Márcia, acho que dois grandes cenários do ponto de vista dos investidores. Os investidores claramente têm uma preferência, o que é normal, regra do jogo, por uma substituição de governo. Um governo que eventualmente ia suceder Lula 3, que fosse de centro-direita, né? Porém, não está ainda aí sobre a mesa qual é a alternativa, né? Quem será o candidato da centro-direita e se de fato a extrema-direita vai ser isolada nesse processo, ou seja, ali os apoiadores principalmente mais vinculados à família Bolsonaro. Então nós temos que resolver isso em primeiro lugar para fazer um mapeamento correto de como o mercado vai reagir. Nesse cenário que a centro-direita tenha força e autonomia em relação à extrema-direita, candidatos como eventualmente pode ser o Ratinho Júnior do PSD, se o Tarcísio de Freitas romper com o bolsonarismo, como alguns apostam aí no mercado, embora eu particularmente acho que isso seja um pouco difícil, nós temos aí um otimismo, principalmente com o cenário econômico, com o aumento principalmente dos índices ainda maiores aí da Bolsa, porque a própria Selic mais alta desestimula investimentos na Bolsa. O cenário de um governo futuro de centro-direita levaria aí os investidores a apostarem em alguma forma de ajuste fiscal e, claro, ali mais otimismo com o cenário macroeconômico se refletindo na Bolsa e, posteriormente, no próximo ciclo presidencial, uma eventual queda nos juros, havendo essa sinalização para o mercado de ajuste fiscal de um governo de centro-direita. Com Lula, nós temos aí claramente, dadas as falas do atual governo, principalmente aí do Fernando Haddad, uma sinalização de que sim, há alguma preocupação fiscal, mas que não é algo imediato, né? Que ter ali cerca de 80% relação dívida PIB não é tão ruim. E, claro, em ano eleitoral,
a tendência é que, novamente, qualquer que fosse o governo, usasse a máquina e não faça um ajuste fiscal. Mas também há de se levar em conta o que a composição do Congresso. É necessário dizer que mesmo, deputados do Centrão e mesmo deputados à direita não parecem estar, pelo menos por hora, tão comprometidos aí com um futuro ajuste fiscal, até porque eles se beneficiam aí de amplos gastos públicos, principalmente via esse sistema de emendas com o qual eles adquiriram grande poder, maior poder até mesmo perante as suas bases. Ou seja, o cenário no longo prazo, médio e longo prazo, ele é bastante preocupante e, por fim, no ano eleitoral, tudo vai depender aí dos estímulos para o mercado de quem for o candidato do campo da direita. Vinícius, participam da nossa conversa também os nossos analistas, começando pelo Henrique Kriegner, que vai fazer a próxima pergunta. Bom dia, Vinícius. Muito obrigado por estar aqui conosco. A minha pergunta tem a ver com o cenário internacional. Na verdade, a gente viu aqui a sua análise a respeito dos fatores no cenário nacional que influenciam, mas também nós temos um peso muito forte pelas decisões recentes do Fed nos Estados Unidos e esse conflito e esse clima de tensão global também. O quanto que isso influencia nessa decisão recém do Copom e qual é a perspectiva que a gente tem daqui para frente? Uma excelente pergunta, Henrique, porque de fato, como mercado emergente, o Brasil fica, independentemente do governo de plantão, mais vulnerável do que outros mercados maduros e até alguns mercados emergentes que têm uma relação dívida-PIB menor, fica aí mais sujeito aos humores internacionais. E claro, historicamente, os estudos demonstram que a taxa do Fed ela é fundamental para entender o que se passa aqui. Então, se nós tivermos lá nos Estados Unidos, que é importante dizer Trump, mesmo aí sendo do campo da direita, uma direita porém populista, ele está pressionando muito ali o Fed para manter as taxas de juros baixas. Nesse cenário, você tem o quê? Capitais vindo para mercados com taxas de juros mais elevadas, como o Brasil. Então, é um cenário que, por hora, beneficia o Brasil. E até, eu diria, Henrique, escamoteia aí o fato de que o atual governo, na visão do mercado, sempre importante dizer, não fez a sua lição de casa na íntegra, que seria dar início a alguma forma de ajuste fiscal. E outro fator também que acho que impacta muito aqui, de maneira muito simples para explicar para o telespectadora, é a questão do dólar, O dólar também ele está em baixa globalmente como parte aí das estratégias de Donald Trump. E como o Trump ele vai buscar ali ter manutenção da sua maioria republicana no Congresso, e no ano que vem temos também eleições nos Estados Unidos, as midterm elections, acho que essa pressão populista para manter o cenário, pelo menos como ele está nos Estados Unidos, vai aumentar, o que tende a ser benéfico para o atual governo brasileiro, caso de fato haja aí uma busca pela reeleição. Mas dentro desse cenário a gente, como eu falei, escamoteia os problemas internos em função do cenário externo, por hora, ser bastante positivo. O que pode complicar o cenário externo é se houver, claro, aí algum conflito internacional de grande porte, o que parece que também não estar, pelo menos no curto prazo, no radar das grandes potências, haja vista esses entendimentos pontuais, pelo menos entre China e Estados Unidos. O grande risco ainda permanece ali, alguma expansão da guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, caso um cessar-fogo não seja atingido em breve, mas também não é algo que me pareça que esteja aí no radar dos analistas e tendo a concordar com isso. Então, em suma, o cenário internacional, interessantemente, é bastante favorável ao atual governo em função dessas características que ajudam o atual governo a esconder aí as suas responsabilidades em relação ao cenário macroeconômico brasileiro. Agora a gente vai com o nosso comentarista Cássio Miranda, que também tem uma pergunta. Bom dia, Vinícius. Vou pensar a última ponderação que você fez na resposta anterior e até uma eventual pressão feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Conselho do Banco Central. E faço isso para que eu pergunte o seguinte: o superávit fiscal é necessário e eu acho que o déficit fiscal acaba nos atrapalhando também economicamente. O quanto a falta de lição de casa por parte do governo federal, em termos de segurar os seus próprios gastos, influencia na manutenção
dessa taxa de juros pelo Copom, se é que há influência? Obrigado, Cássio, pela pergunta. De fato, essa é a principal questão que faz com que os juros, não só, é importante dizer, no atual governo, mas aí ao longo de sucessivos mandatos, permaneçam relativamente elevados no Brasil. Os juros no Brasil nada mais são do que uma espécie de precificação, né? É uma precificação do risco fiscal que nós temos e como que isso reverbera o quê? Na capacidade de crescimento do nosso PIB. Porém, se fosse só uma questão de economia, seria relativamente fácil de resolver. A gente tem a política, o que, obviamente, por um lado positivo, porque vivemos aí num regime democrático, as forças aí se degladiando no bom senso para dar um rumo para o país. O grande problema é que quando você tem um ano eleitoral, ninguém está preocupado com o longo prazo, seja governo, até mesmo a oposição, por mais que a oposição, alguns setores possam ter aí uma perspectiva distinta sobre o ajuste fiscal. Então, a gente tem, Cássio, aqui um cenário, como eu já tinha falado, em que essa precificação, né, ela vai continuar, pelo menos aí nesse patamar de 15%, por conta da ausência de estímulos por parte aí, seja de governo, de oposição, e ainda mais a oposição que pode, justamente como estratégia de emparedar o governo, fazer com que não passe projetos de lei para ampliar justamente a arrecadação e compensar aí eventuais perdas, por exemplo, da cessação aí da arrecadação em função da correção aí da tabela pontual do imposto de renda. Então nós temos aqui o mercado ainda fazendo essa precificação e o Banco Central, de maneira técnica, procurando responder a esse processo. Bom, nós conversamos com o professor de Economia da FGV, Vinícius Vieira, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, muito obrigado, bom dia a todos, excelente fim de semana.